Chega aí. De volta. Eu achei que só tinha dado 15 minutos ainda, cara. Já deu 1 hora. Puxa vida, hein? Como você fala, hein, Albertinho? Pelo amor, É hein? verdade, né? Nossa Senhora. Quando o papo é cavalo, tu viu que eu coloquei como tema papo de cavalo, né? Papo de cavalo. Porque eu acho que é isso, é papo falando que a gente gosta desse animal que É, bota o muito tempo da legal. gente assim. Não, e E esse ainda. momento que a gente está passando, o país, né, cara? Tanto você, como o Marcum, como o Pedrinho, alguns outros aí estão fazendo. Yuri, Eu acho isso. Flávio, agora. O Yuri também, eu acho isso muito legal, né, cara? Porque aproxima um pouco mais as pessoas. Às vezes a gente vê os cavaleiros ali montando, mas não tem a oportunidade de saber a história dele, ou de saber aonde ele trabalha, com quem que ele monta, enfim. E o que é Eu bem acho que é legal é que bacana isso. Tomara que continue. A gente tem tentado, a gente tem conversado para não coincidir os horários, entendeu? Uhum. Talvez um dia ou outro não consiga, porque coincide, mas a gente tem sempre se Claro, falado, claro. eu e Yuri, e como o João já colocou os horários deles antecipadamente, a gente sabe o horário do João e tenta não intercalar com a dele. Isso é legal. Isso é legal, que todo mundo tem a oportunidade de assistir todo mundo. Para que a gente possa ver cavalo o dia todo, né? Exatamente. Cavalo o dia todo. Hoje ele tem com o Eduardo Menezes, né? Depois eu O quero dar uma Eduardo olhada deve lá estar também. começando, daqui a pouco a gente vai lá assistir. Bacana. E o Instagram te interrompeu. Te cortou, eu estava falando. Não, eu falei, é muito legal, né, cara? Tudo isso que vem acontecendo com o Festival do BH. Sim. Então, eu acho que a gente está dando um up na criação, um up na formação de cavalos novos. Cada vez mais está sendo respeitada a profissão de domador, que eles são fundamentais, muito importantes para a carreira de um cavalo. E é legal, cara, poder estar vivendo tudo isso, esse momento de transformação do nosso esporte. E se a gente for observar... Eu acho que a gente vai colher grandes frutos, como o próprio Nilson hoje tem os cavalos dele como referências no mundo. Alguns cavaleiros, né, cara, tem BHs lá fora. Eu tive essa grande oportunidade de ter ido ao Mundial de Cavalos Novos em Lanaken. Foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Eu nunca imaginei que podia ter tanta gente saltando ao mesmo tempo. E, cara, eu ficava maluco, porque eu queria assistir os 5 anos, eu queria ver os 6, eu queria ver os 7, era tudo rolando junto ao mesmo tempo. Então foi... Ainda tinha que saltar, né? E ainda tinha que saltar. Foi muito bacana, cara. Essa questão que você falou do respeito. Tive a sorte de conseguir me classificar para a final. Pô, foi um sonho incrível realizado. Nunca imaginei que um dia eu ia estar lá nem para assistir e de repente eu estava lá para competir, né, cara? Embora uns anos antes foi bem frustrante, que estava tudo certo para eu ir com um cavalo que chamava Nucleon 3K, que é um cavalo que eu devo muito a ele, um fenômeno que eu tive a oportunidade de montar, um cavalo que deu muita alegria para mim e para minha família. E 3, 4 dias antes da gente embarcar, deu tudo errado e eu não pude ir ao Mundial. Foi um momento mais frustrante assim da minha carreira, eu acredito. Que foi aquele sonho, você vê ele indo embora e você não ter o que fazer. Mas Deus foi tão grato comigo que ele me deu a oportunidade de novo, alguns anos depois. E eu tinha classificado o Quality, que era um cavalo do Rafa Ruese, um irmão, um grande amigo, que acreditou nesse sonho, mas como o cavalo não era BH, tudo ia sair muito caro para a gente poder levar o cavalo, a gente optou por não levar. O Juninho Gouveia classificou nos 6 anos com a Charada J-Man, foi super bem lá também, classificou no último dia de prova lá do Mundial, foi bem bacana. E eu fui com o Monet HV, que era um cavalo do João Coelho, da Bahia. Olha o Nordeste de novo na minha vida. E o João, cara, não pôde vir saltar a final da seletiva, que era aniversário do filho dele. Me pediu para eu saltar. Eu tive a felicidade de ganhar a seletiva aqui. E aí eu, feliz da vida, liguei para ele. João, consegui, o cavalo classificou e tal. Pô, só me leva junto para eu torcer por você lá e tal. Imagina, quem vai saltar é você, cara. Quem conseguiu foi você. E eu vou realizar esse teu sonho. Então, foi o ápice da minha carreira, foi o que o João Coelho me proporcionou, cara. Me levar no Mundial de Cavalos Novos com o Monet HV, cavalo da criação do Horas Vitória, do Geraldinho Mendonça, que ele comprou bem novinho, que meio que
acabou de criar na Bahia aí, foi feito fazendo exterior na beira da praia, e aí depois ele trouxe para São Paulo. E aí era ele que saltava o cavalo. Eu peguei o cavalo aqui na final, a gente dava uma assessoria para ele ali, eu e o Esdra, mas foi ele que fez o cavalo e ele que... Sou muito grato ao que ele me proporcionou. Um grande Rodrigo, sonho. a Nina falou uma coisa, pedi para te falar do Paulistão, que aí é um negócio, eu particularmente acho fenomenal, né? A junção dessas categorias. Foi uma ideia incrível, porque a gente conseguiu reunir em São Paulo todas as categorias, muito próximas às semanas. Festa, né? Exato. Cara, diminuiu, eu acredito que um pouco o custo, né, da federação. Para o clube foi muito importante, né, poder ter essa semana ali de concursos. E foi bem legal, Espero que essa ideia continue por muito tempo, como o Festival do BH, que a associação está de parabéns pelo que tem feito nesses últimos anos aí. Rodrigo, tem que fazer uma live só de pergunta técnica, cara. Porque Vamos lá. Tem uma Bíblia ainda aqui pra gente. Voltando para aquela questão lá que eu queria ter isso tudo de conhecimento para poder responder. Voltando para aquela questão, tu acha certo, tu usa, vou tentar, a pergunta foi feita e eu vou tentando ajustar a pergunta, juntar com outras parecidas. Então quem mandou a pergunta pode achar que eu não fiz a pergunta como a pessoa mandou, porque a gente vai ter que fazer 10 perguntas muito iguais. Tu acha certo, tu costuma fazer isso? Usar a prova, tu já falou agora há pouco do 20 pontos, como treino? 24, como treino? Cara, em alguns momentos sim. Principalmente quando eu tenho a liberdade dessa decisão com aquele cavalo, né? Então, o Diamant hoje, que é um cavalo que eu tenho uma parte dele, o Felipe, que é o proprietário, é um cara que confia extremamente no nosso trabalho. A gente, tanto eu como eles, a gente não imaginava que o Diamant ia chegar aonde está chegando, mas a gente leva muito a sério. E agora mesmo, no último Grande Prêmio, ele saltou super bem o primeiro dia, ficou em segundo na prova, que qualificava para o GP. E no GP ele começou saltando bem, de repente ele deu uma desligada no meio do percurso ali, deu um toque depois do triplo, 2 obstáculos depois ele deu um outro toque. E aí eu deixei ele aprender também, né, cara? Para aí, baixinho, tô te ajudando aqui, você não tá nem aí, então... Aí eu deixei ele fazer mais 2 faltas na sequência, assim, bem na sequência, e aí voltei a montar da forma como eu gostaria de ter feito desde do começo até o fim do percurso, e ele respondeu muito bem, entendeu bem. Uma pena essa parada que a gente teve agora, porque... naquele momento eu estava montando, pensando no XTC em Campinas, que eu ia pegar 2 semanas depois. Então era a hora da educação com um cavalo que eu tenho a liberdade de fazer o que eu acredito. E a gente se conhece um pouco já, tô desde os 5 anos montando ele, desde o final dos 5 anos dele estou montando. Mas às vezes, cara, tem um proprietário ou outro que não gosta dessa situação e a gente aprende também. Então, o cavalo não vem saltando tão bem, fez 1, 2 faltas. Às vezes é mais fácil parar, pedir licença e sumir dali, né? E sair dali. Então, tem algumas cenas engraçadas que já me passou na vida, na carreira. E, cara, de sair do meio do percurso, sair galopando para a porta e vambora. Tomara que ninguém tenha visto. Mas, cara... Quando tem 2 pistas, tomara que tem todo mundo olhando para outra pista, né? Tomara que tem todo mundo olhando para a grama e eu fui besteira na areia aqui. Quem nunca deu uma Georgette, quem nunca deu uma errada, quem nunca errou um percurso, faz parte. Aproveitar, Rodrigo. Dá muita vergonha na hora, né? Porque a gente é profissional, tenta errar o mínimo possível, né? Mas tem momentos que acontecem e tem que saber passar por cima disso e ir lá e se recuperar, né? O pessoal aqui do Ride to Play, que também tem compartilhado, divulgado legal. Live, dá um grande abraço para todos. Gente, eu queria mandar um beijo muito especial a todos que estão até agora aí com a gente. Que legal, que honra. É o seu prestígio, Rodrigo. De ver essa galera. O seu prestígio que é grande. Também. Uma galera, graças a Deus.
eu quero também agradecer a turma da revista Esporte Equestre, que tem sempre compartilhado, Muito legal, divulgado, muito legal. do qual eu estou sendo parceiro, escrevi na edição passada lá Minha para mulherzinha eles, maravilhosa, meu irmão né? Thiago. Bruna. E entrou um cavaleiro aqui, falar um pouco agora de instrução, de escola, que é um grande cavaleiro e exemplo de instrutor, que é o Careca, né? Esse Aproveitar é e o deixar um cara, abraço aqui cara. para ele. É o Esse é o cara que está, cara. que, apesar de, mesmo sendo grande cavaleiro, sabe que não é fácil dividir, É. né, cavaleiro, iniciar cavalo, dar aula, e ele dá aula para, sei lá, Ele é o Bombril que eu 90%, chamo, né? 90% Bombril. dos, eu acho que 90% dos alunos do Ipirro Paulista treinam na equipe Exatamente. Careca. Ele é o Bombril que eu Então, falo, 1001 utilidades. né, Ele, faz, cara, e faz tudo bem feito, né? eu me orgulho Tudo muito muito bem desse feito. grande amigo, tanto dele como do Rafa. São caras que vieram lá de baixo, de outro estado, e conseguiram conquistar muita coisa aqui em São Paulo. É muito bacana, cara, ver esses profissionais que a gente convive hoje, que se superaram e se superam a cada momento, fazendo a oportunidade, criando oportunidades, dando oportunidade para outro. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Com certeza. E a gente se inspira também em todos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita gente, cara. Rodrigo, eu vou seguindo aqui nas perguntas. Manda bala. Como é que tu vê o uso das rédeas auxiliares, e principalmente nos cavalos novos? É algo que tu adota com frequência? Né? Claro que tem a questão que a gente já falou do sentimento do cavalo. Exato, eu né? uso, cara, alguns cavalos. Houve um período que foi grande moda, né? E era obrigatório entrar de rédea auxiliar. Né? Eu acho que Já passou. para quem tem conhecimento, cara, não tem a moda, sabe? Eu acho que tem o que você buscou aprender e uma linha de trabalho. Então, eu acho que você não pode se tornar e nem tornar o cavalo um dependente da rédea auxiliar, como de uma embocadura. Então, eu acho que é um jogo que você tem que saber fazer. Falei. É instrumento, né? Exatamente. É algo que está ali para agregar e não para definir. O nome diz rédea auxiliar, né? Exatamente. Ali para auxiliar, para ajudar. Então, você, com certeza, cara, eu já errei muito com isso. Teve fases que a rédea agora é tudo, a rédea Neco é tudo, a rédea alemã é tudo, a rédea Chambon é tudo, a Tidman, enfim, trocentas mil rédeas que existem. Eu acho que você tem que saber jogar com cada cavalo. Cada cavalo precisa de um determinado exercício para ele fortalecer a musculatura dele, que é isso que vai fazer ele dar o melhor do movimento, da performance dele. E é muito aquilo que a gente acabou de falar, é o sentimento. Você tem que usar aquilo a teu favor e a favor do cavalo, jamais contra você. Então eu gosto muito de trabalho em liberdade, de trabalho na guia, de fazer os cavalos às vezes saltarem em liberdade. A Leslie McNor, teve uma época que eu montava o Quality e eu tinha muita dificuldade com o Quality. Foi a minha primeira oportunidade de saltar esses grandes prêmios maiores. E, cara, toda vez eu batia no duplo, eu batia no triplo. E aí, na época, ela vinha dar bastante clínica no Brasil. Eu não tinha grana para poder pagar para fazer a clínica, mas eu colava lá para perguntar, sabe? Mostrava vídeo do cavalo. E aí ela sempre falava, o teu cavalo precisa saltar sozinho, ele precisa aprender a saltar sozinho. Enquanto você quiser fazer mais do que ele no composto, você vai bater. E aí eu levei aquilo como aprendizado não só para o Quality, mas para muitos cavalos, sabe? O composto não dá tempo de arrumar, né? Exato, cara. Hoje eu busco entrar ali e ficar o mais quieto possível. E se o meu cavalo aprendeu as ginásticas que eu botei ele para trabalhar, se ele entendeu o que eu fiz em casa, se ele aprendeu a lição de casa, ele vai executar bem ali naquele momento. Então, eu parei de ter essa desconfiança, aprendi a acreditar um pouco mais em mim, nos cavalos naquele momento, e eles estão respondendo muito bem, cara. Tomara que dure assim para sempre. O Rodolfo falou aqui, a Chambonzinho dá um... Ajuda, para alguns dá um cavalos adianto, ajuda. que é a rédea, Para né? alguns cavalos ajuda, Eu teve... Quando eu morei na Itália, tinha um senhor que a neta dele montava lá no La Madonnina,
E um dia eu trabalhando um cavalo bem difícil, ele vira e fala para mim, por que você não coloca uma rédea Agog nesse cavalo? Aí eu falei, eu acho que ele tem tanta reação que quanto mais coisa eu colocar, mais eu vou estar convidando essa reação a acontecer. Então, eu buscava simplificar ao máximo para ele. Ele falou, não é com você em cima, é com você do chão. E aí ele me ensinou a passar a rédea Agog, ela forma um triângulo, né? Ela faz isso daqui, né? Vamos dizer, aqui a cabeça do cavalo e aqui prende no peitoral. E ele pegava essa haste aqui e puxava e prendia com uma como chama? Com um mosquetão ali. Prendia com um mosquetão na argola do bridão. Então ela ficava como a rédea Chambon, só que ao contrário. E ele falou, mas não aperta. Ela limitava do mesmo jeito, usar como mas um limitador e trota teu cavalo na guia e você vai ver a rédea trabalhando. E realmente a rédea ia ali balançando e quando vê o cavalo estava com o focinho lá no chão, espumando, e você via aquele dorso inteiro trabalhando. E foi um super aprendizado. Usei isso em muitos cavalos, uso até hoje, mas com um pouco menos de intensidade do que eu já usei. Hoje eu costumo não usar todo dia um cavalo ou outro, que às vezes precisa, mas é raro, são raros. A maioria é de bridãozinho. E de novo, a questão do sentimento. Bota a perna, meu filho, bota a perna, que é isso que faz o cavalo funcionar. E de novo o sentimento, né? Tudo em excesso faz mal, né? Exato. Então é sentimento, respeitando o bicho. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu vou complementar, que é uma questão que eu, até por questões profissionais, eu gosto muito desse assunto. Né? Alguém perguntou se os teus cavalos, especialmente os cavalos novos, tu tem um planejamento, uma meta específica. Eu quero saltar a prova tal e trabalho para tal. Outro espera acontecer, o cavalo tá legal. E outro vai estabelecendo também, eu vou saltar 10, vamos dizer assim, Copa Santo Amaro, outros 4, Copa Santa 4, paulistas, que são ranking interno, para estar bem no indoor, ou para chegar bem no grande prêmio do Agroman. Claro. Tu segue essa linha ou tu espera o cavalo eu sigo. Como eu te disse, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de montar cavalos de 4 anos a 9, 10 anos. Então, eu acho assim, cara, o 4 anos, para mim, é uma categoria que nem deveria existir, sabe? Como não existe na Europa. Os cavalos começam com 5 anos. Porém, às vezes um cavalo, ele não é tudo aquilo que a gente imaginou que ele poderia ser, ou é um cavalo assustado, que ele precisa rodar já mais cedo. Então, eu acho que precisa levar muito particular o que cada cavalo pede, né? Aquilo que a gente estava falando, é muito sentimento. É óbvio que eu busco ter um planejamento com os meus cavalos, até pelo número de cavalos que tem hoje no nosso esquema. Não se perde, né? Não dá para saltar todos na mesma prova, então eu tenho que escolher algumas provas mais importantes. Eu levo aqueles que eu acredito que estão mais competitivos, que têm a chance de ir ali e fazer um resultado significante. E tem aqueles outros que precisam simplesmente sair de casa, rodar e ir aprendendo, fazer provas mais baixas, ou aquele que não dá toda aquela velocidade que a gente precisa, o cavalo ir se preparando para aquele momento. Um cavalo que eu acho que ele não tem que disputar a prova de 7, 8 anos, um exemplo, porque as características dele não são boas para aquilo ali, mas eu acredito que possa ser um cavalo que venha a virar com 8, 9 anos. Um pouco mais tardio, né? Exato. Esse cavalo eu tiro ele um pouco do foco da prova de cavalos novos, levo ele mais nos rankings, nas copas. Às vezes é um cavalo que, pela linhagem, por tudo, ele precisa saltar com uma boleteira especial ou alguma coisa. Ou simplesmente ele é jovem para aquilo e não está pronto. E aí a gente espera o momento certo de realmente apresentar ele da maneira correta, né? Alguns cavalos que eu trabalho levo dessa forma e, graças a Deus, tenho uma conscientização bem grande de toda a equipe e dos profissionais, dos proprietários, dos investidores, de saber que cada um tem o seu tempo, cada um tem... É lógico que a gente sempre quer ir ali fazer uma boa apresentação, como essa questão do comércio dos cavalos, né, cara? É exigente, o brasileiro é muito exigente, ele às vezes não aceita um dia que o cavalo não teve uma boa apresentação e ele fez 10 provas de bons resultados,
mas aquele dia ruim vai ser lembrado sempre. Então, é uma mentalidade que eu vejo que o europeu pensa bem diferente da gente, e não é à toa que eles são quem eles são, né? Já que tu chegou nessa questão dos cavalos novos, uma pergunta aqui, até puxando pro meu, assim, mas fique à vontade para criticar. Como é que tu vê a armação no Brasil, os armadores, e principalmente para os cavalos novos? Tu que já passou pela Europa, tu que acompanha bastante. Cara, a gente tem hoje armadores excepcionais. Para mim, um cara que está um pouco à frente, eu acredito, é o Gabriel Malfatti, porque ele tem jogado muito bem, cara, tanto nas provas de cavalos novos, sabendo dificultar no momento certo, no lugar certo, as provas ficam, as faltas do percurso ficam divididas, não é mais aquilo que tinha antigamente. Lembra que a gente usava até o termo... obstáculo para pegar todo mundo, né? A peninha da prova é aquele ali, né? A gente falava assim... A pegadinha da prova tá ali, naquela testeira, ou naquele... E hoje você vê que as faltas estão distribuídas. O cavalo que tem problema com força vai bater numa vara de saída lá na frente, o cavalo que não tem tanta limpeza vai bater num lugar delicado, aquele que não tem um equilíbrio tão bom vai ter uma dificuldade num composto, na saída de uma linha, enfim. E o Gabriel tanto arma muito bem essas provas de cavalos novos, como quando ele tem a oportunidade de armar uma prova para sêniores, ou uma prova que é muito difícil de armar, que eu acho que é essa prova do XTC, que é uma prova que não é alta, mas ela fica extremamente veloz, e ele tu tem precisa que fazer, deixar a velocidade e permitir o show ao mesmo tempo, que é uma prova que precisa ter essa que tenha segurança, né? Acima de tudo, né, cara? Porque ninguém quer ver um acidente, ninguém quer que nada de ruim aconteça durante uma prova, né? Então eu acho que isso o Gabriel tem feito muito bem. Eu gosto muito da armação dele. Mesmo trabalhei algumas provas esse ano com ele. Tem vários, ele é cara, muito tem vários armadores que eu vou gosto vou ficar muito. nele porque tu citou ele, senão eu vou ser injusto, porque tem uma turma aqui, especialmente três, que eu sou... Exato. Do qual ele faz parte, eu sou muito fã aqui. Os que estão lá fora, o D, o Gui, cara, eles são excepcionais. Tanto é que eles armam os melhores concursos do mundo, né? Então, que eu falo, a gente é um celeiro, cara. O Brasil é um celeiro de muita gente boa em tudo que é esporte, e estamos fazendo jus por isso, sabe? Em todas as áreas, inclusive. Exato, né? exato, em geral, né? É aquilo que o Teixeira estava falando ontem, né, cara? Eu acho que os exemplos que a gente tem que ter como atleta não é só no nosso esporte, não é só no hipismo, né? A gente tem que ver a superação, o foco, a determinação em todas as áreas, né? Em todos os esportes. Com certeza. Rodrigo, agora vamos pedir aqui que tu entregue o tesouro aqui. As perguntas são meio que... eu vou fazer logo a última que eu recebi, uma das últimas, fazer logo ela aqui. Tu acha positivo passar a vara no chão ao galope antes de iniciar o salto? Eu não sei se é no treino diário ou a iniciação do cavalo. Você pode falar nos dois sentidos aqui. Eu acho extremamente importante. Tanto a vara no chão como o cavalete, porque você tem uma referência para você e para o teu cavalo, e ele vai pensando muito com aquilo. Eu uso muito, cara. Eu fiz uma clínica o ano retrasado e o ano passado com... Como é o nome dele agora? Me deu branco. O Rob... Não. O alemão, né? O alemão, o... Está vindo para o projeto Cavalos Novos, o Exatamente. Sebastian Rode. Bem lembrado. Sebastian Rode. Ele usa muito os ping-pongs durante o trabalho, simulando linhas em curvas, mesmo a linha reta indo, voltando, você trabalhar um lance a mais, um lance a menos, mas você, em vez de, principalmente o cavalo novo, eles têm muita energia, e às vezes, tipo que nem eu, a maioria dos áreas eu vou 2 vezes na semana, não consigo fazer um acompanhamento diário, cara, em vez de eu ficar gastando o meu tempo para o cavalo ficar procurando coisinhas para se distrair e perder a atenção no trabalho, eu já busco começar o meu trabalho, é um trotinho para lá, e aí já vou para um cavalete de trote, eu já vou fazendo aquele trabalho que eu vou fazer ao galope, vou fazendo ao trote, para ele também relaxar.
aí vou para o galope, trabalho muito os giros, os círculos, busco simular o tempo inteiro, criar cada vez mais os tudo trabalhos. Que a pista vai te pedir, né? Exatamente. E também, que eu sempre falo, deixar o cavalo aprender. É muito importante deixar o cavalo aprender. Isso é uma coisa que ele falou muito para mim na primeira clínica que eu fiz com ele, que foi lá no Agromen. Depois eu vim fazer um aqui na Santo Amaro também. E ele falava, Rodrigo, para de fazer pelo cavalo, deixa o cavalo fazer um pouco para você. Inclusive, ele não vê agora por causa do corona, às vezes a gente né? está numa clínica e a gente quer executar tudo com perfeição pelo medo de ser julgado. E aí você não aprendeu nada e não deixou teu cavalo aprender. Então eu falo, tudo precisa ser muito natural no trabalho do dia a dia, na prova, na clínica. Não adianta eu treinar de um jeito e eu chegar na prova eu montar totalmente diferente do que eu treino. Eu preciso executar o meu treino. Eu acho que é isso. Essa é a prova final, de ver se você treinou certo. Sim. Ensaia e apresenta a peça, né? Exatamente, exatamente. Às vezes não acontece como a gente gostaria. Tu falou o cavalo, por não ter muita experiência, chega lá, aparece algumas reações, é um obstáculo que ele teve mais atenção, os outros cavalos relinchando e aí ele já fica agitado. Então você vai aprendendo a jogar um pouquinho com cada um, né, cara? Tu citou agora há pouco entre a atividade que tu fez, e aí tem uma pergunta que eu acho que a pessoa pede para te aprofundar. Seria uma forma mais aprofundada da tua resposta. Tem algum exercício, alguma ginástica que tu tem como estimação, ou que tu gosta de fazer, que tu faça sempre, que tu faça antes da prova? Claro que varia de animal para animal, mas tem alguma coisa nesse sentido. Exato, Não, tem várias ginásticas que eu trabalho, né, cara? Uma que eu trabalho muito, que eu acho ela muito importante para a vida do atleta, do cavalo, é o ping-pong, né? Então eu busco trabalhar ele de várias formas possíveis, indo, voltando, com uma saída com oxer, mas tudo nunca muito alto, sabe, cara? Eu acho que você tem que deixar o cavalo aprender. Às vezes eles começam ali com energia, querem passar rápido, então eu começo a fazer os giros mais perto, até para trabalhar um pouquinho isso neles, eles aprenderem a procurar o obstáculo, que é uma das coisas que o cavalo novo tem mais dificuldade. Às vezes o obstáculo está ali na frente dele e ele não está se tocando que é aquilo lá que a gente está indo para pular. Então, está passarinhando aí. Nas varas no chão, no cavalete, eu executo isso o tempo inteiro com os cavalos, tanto em botar eles na linha reta, como virar muito perto, saltar, girar. Isso é um princípio de doma, né? De você trabalhar com o giro, né? Você fazer o cavalo entrar com o posterior, nisso ele vai te dar o resto. É daí que ele vai te dar a boca que você quer, né? Lembrando que ele funciona de trás para frente, né? Exato. Se o pé não está trabalhando, se você não tem o domínio dos posteriores do cavalo, você jamais vai ter o domínio da boca dele. Então, você jamais vai ter uma coluna relaxada para poder fazer o corpo funcionar e a mão subir onde tem que subir, o pé abrir onde ele tem que abrir e ele cair do outro lado e ter o mesmo equilíbrio, que é o que a gente sempre sonha, né? Então igual, né? Exato. Eu não tenho uma ginástica específica, eu faço várias. Galera, ele não quer contar o segredo do sucesso. Não é não contar. É porque... A gente sabe, né? Exato. É individual, cara, quem quiser tem que gastar com lote, fique né? à vontade de me mandar vídeos do seu cavalo. Rodrigo, me dá uma ideia, porque daí eu acho que eu vou ser mais objetivo e não vou correr o risco de prejudicar ninguém. Então, eu prefiro fazer da forma como eu faço comigo, com os meus clientes. O teu cavalo precisa daquilo. Não adianta, cara, não é uma ginástica que vai funcionar para todos. Embora, às vezes, eu também faço. Eu chego num aras, eu monto uma ginástica que eu vou trabalhar aquilo nos cavalos naquela semana. Um dia é um trabalho de força, na outra semana é um trabalho de agilidade. E aí, realmente, os cavalos vão evoluindo, eu vou vendo aquele que melhorou com aquele trabalho daquela ginástica, aquele que piorou com aquela ginástica, e aí, esse cavalo precisa mais do ping-pong, o exemplo. Funcionou muito bem para ele. Ontem mesmo eu montei uma égua de um cliente meu da Bolívia, uma filha da Petra, no Carbacã, uma potra que foi comprada no leilão do ano passado, do Aras Agromen, muito boa égua.
Mas esse ano ela é 5 anos, então eu comecei a apertá-la um pouquinho mais no trabalho de plano e acabou que prejudicou um pouquinho o salto. Começou a ficar um salto um pouquinho amassado, ela deixou de botar tanto o pescoço, o pé começou a baixar um pouquinho. E aí ontem eu falei, bom, eu vou botar uma ginástica de ping-pong para ela, que ela tinha feito 1 ou 2 vezes só até então. Eu tinha feito bastante com varinha no chão, mas não com um X, 3,5 um vertical, um X, 3,5 outro vertical. E, cara, foi impressionante. Em 4, 5 passadas que ela deu na ginástica, o corpo dela inteiro voltou a funcionar e foi a melhor vez que eu vi ela saltar na minha vida até hoje. Embora eu não saltei muitas vezes, ela deve ter saltado 8, 10 vezes até hoje, em 1 ano e pouco que ela está comigo. Mas foi disparado o melhor dia que ela funcionou e pode ter certeza que a véspera da próxima prova que ela for, o meu trabalho vai ser aquilo ali, trabalhar um ping-pong com ela, só para ela relaxar e o corpo dela funcionar. Assim como tem outros que às vezes precisam pegar Eu uso bastante o ping-pong dentro da ginástica, né, de 1 lance, de 2 lances ali. Costumo não fazer a ginástica só entrando do vertical e saindo com paralela, que é o que todo mundo costuma, às vezes, fazer. Mais usual. Aquele salto da saída, é um salto expressivo e aquilo te convence que você fez um bom trabalho. E às vezes você chega na prova, você pega um triplo paralela, vertical, vertical, e aí você vai... Que não teve ping-pong para arrumar lá atrás. Vai sentir falta daquele trabalho da saída de vertical. Então, eu busco fazer as minhas ginásticas sempre indo e voltando, sabe? Um momento eu entro a um vertical, um exemplo, 6,5, um X, uma testeira 3,5, outro X a 3,5, e a 6,5 ou a 9,5, uma paralela. E isso faço indo, voltando. Algumas clínicas que eu prestei atenção, alguns cavaleiros que eu tenho como referência, e eu busco seguir o que eles fazem e o que os livros dizem também. Eu acho que o meu pai brincava assim, né? O único cara que inventou, meu filho mesmo, e se deu bem foi o Santos Dumont. Então não inventa muito não, copia. Copia que é melhor, né? Então, copia e aprimora, né? Eu acho que não tem que inventar muito, sabe, cara? A equitação é uma coisa complexa, mas porém simples. E se você carregar um princípio ali, você vai poder executar muito bem na maioria dos cavalos que você monta. Rodrigo, o trabalho de plano, como veio a pergunta, eu falei, o trabalho de plano é o principal. Se o cavalo ele não está bem, se ele não me responde no trabalho de plano com a vara no chão, como ele vai me responder com um obstáculo no meio do percurso? Então, cara, eu nunca fui talentoso, sabe? Eu sempre fui um cara muito esforçado e se o meu cavalo não me dá esse controle que eu preciso, cara, eu não tenho esse dom para improvisar o tempo inteiro. Então, eu admiro os cavaleiros que conseguem fazer isso, mas eu não consigo. Se o cavalo não vai a hora que eu quero, se ele não volta a hora que eu quero, se ele não vira onde eu quero, eu não consigo executar. Então, eu prefiro vir para a prova bem preparada, né? Eu preciso ser chato com eles e comigo no trabalho de plano. Ali eu sou muito exigente comigo e com os cavalos. E na hora de saltar eu busco relaxar e deixar eles fazerem a coisa da forma mais natural possível. Rodrigo, eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu ia encerrar, porque senão daqui a pouco a Bruna vai desligar. Não vai deixar de falar nunca mais comigo. Não vai deixar de falar nunca mais comigo Imagina, que é isso. Por aqui. Que é isso. Eu estou feliz, cara, de poder estar aqui. O pessoal de Santa Maria mandou um abraço aqui, viu? Legal. Receber esse carinho dessa galera que eu tô vendo aí. Eu sou meio burro, não consigo ler e pensar e falar ao mesmo tempo. Eu tô difícil. Quando eu vou para frente, que eu tô tentando ler, que eu não enxergo também. Então... Mas é muito prazeroso, cara, viver isso e ter essa galera aí com esse carinho imenso por mim, pela Bru. Enfim, a gente é um só, eu e essa moça. A gente foi uma união muito legal, não só como esposa, como mulher, como mãe. Ela é uma baita profissional, uma baita parceira que me faz enxergar muita coisa assim, de sentimento com os cavalos, com os alunos. A gente se completa muito bem e eu sou muito grato a Deus por ter me dado ela na minha vida. Com certeza. Tem vários comentários aqui, perguntas, eu peço desculpa, até em nosso nome, porque a gente não consegue ler tudo, né, Rodrigo? Uhum. Senão não dá. E vou aproveitar só para mandar um abraço pro pessoal de Belém, lá na minha terra.
Isidoro, Abraço pra galera do meu Belém, afilhado, o Belém do Joaquim, Pará. de novo o Daniel. E aí Top. alguém fez uma pergunta muito legal aqui que eu acho que fica bem bacana para a gente encerrar. Eu estou tentando achar a pergunta, mas se eu não achar, eu vou lembrar mais ou menos a essência dela. Se tu acha que os concursos brasileiros têm condições de chegar ao nível dos concursos lá fora e podem servir como preparação para o cavaleiro aqui e para uma Olimpíada e para o Mundial e etc. Eu enxergo de uma forma bem clara. É só a gente olhar os grandes prêmios que a gente tem. Então, a gente não tem um grande número de zeros ainda. Quando tem esses internacionais, que era o Hyundai do passado, aí a gente vê que são poucos ali que estão realmente em condição de fazer uma prova zero e de velocidade, né? Realmente, cara, o nível de competição lá fora, até pelos próprios patrocinadores e tudo isso ajuda muito eles terem esses cavalos, né? Infelizmente, que eu falo, enquanto a gente não tiver um patrocínio bom, com um valor importante em premiações e coisa, vai ser muito difícil a gente convencer alguém em investir num cavalo importante. E o XTC vem buscando fazer parte desse Exato. isso, né? Está sendo importantíssimo. Olha, o Bruno Colassi, meu primo, jogador de futebol, joga lá em Belém, hein? Joga lá no Paysandu. Ah, é? Um baita lateral esquerdo, rapaz. Eu que ensinei essa merda a jogar bola. Deve tá tomando muito suco de cupuaçu, tomando muito tacacá lá. Ele é o orgulho da nossa família, cara. Esse cara aí é sacudido, esse moleque. E valeu. Então eu vejo isso, sabe? O patrocínio é muito importante para a gente poder melhorar o nível dos cavalos. É óbvio que a gente está fazendo cavalos melhores, o BH está crescendo muito. Os bons BHs, a maioria estão na mão de bons cavaleiros. E eu acho que esse ano ainda não, mas o ano que vem para frente a gente vai ver uma safra nova de cavalos chegando aí. E aí, cara, eu peço a Deus que a confederação se mexa, que as federações se mexam para poder melhorar isso, melhorar o investimento, os prêmios, que é isso que vai trazer um nível melhor de competição para a gente. E aí os armadores vão poder armar o que tem lá fora. E aí a gente vai poder ter realmente uma noção se a gente está preparado ou não para conquistar uma vaga olímpica, uma vaga pan-americana. Mas realmente, vendo o nível que os caras estão hoje, a gente não está nesse nível ainda. Embora tem o Zé com Israel, tem alguns cavaleiros aí que são referências, mas, como eu disse, não estou aqui para julgar ninguém, ao contrário, admiro todos, respeito muito todos, mas acho que não estão, a gente não está, o Brasil não está no nível de sênior top, como estão esses cavaleiros pulando o global, pulando Wellington, pulando essas provas lá de fora. Ainda é outra história, outra cultura ainda, né? Outra estrutura. Né? Eu acho que é isso. O investimento é o que vai mudar o nosso esporte, como já foi no passado, que a gente teve a felicidade de ver quantas medalhas aí, cavalos e cavaleiros que saíram daqui do Brasil e representaram muito bem. Porém, diminuiu muito isso no nosso país, né, cara? E vamos ver agora com essa crise que está vindo pela frente aí, se pedir a Deus que dê tudo certo para a gente voltar ao normal logo e que as coisas melhorem, né? Teu primo falou aqui, nós aqui em Belém. Como é o nome dele? Bruno, né? Bruno Colasso. Bruno Colasso. Bruno. Baita lateral esquerdo. Né? Rodrigão, antes da gente encerrar, eu queria ratificar o que eu te falei, né? E pelo que disseram aqui, tu é um cara muito respeitado pela tua conduta, pelas tuas posturas. Foi, inclusive, a postagem que mais foi repostada foi a tua. Né? Pra ver como tu é querido, todo mundo repostou. Né? Obrigado, galera. E aí eu quero agradecer a todo mundo que repostou, a Flávia, o Yuri, Pedrinho, né? Muito obrigado. E aí, Pedrinho também. O Pedrinho a gente agendou, acho que nessa próxima quarta é o Marlon. No sábado é o Juninho. E aí na outra quarta ele falou que quer fazer comigo. Aí vai ser bem legal. Beleza, o Pedro é fenomenal. E aí aproveitar para passar o que eles estão fazendo, né? Peço licença para falar. O Pedro, amanhã, 10 horas, tem o Yuri Mansu com ele.
A galera Excepcional. que está vendo a gente aí para acompanhar. Um ídolo mundial, muito legal. Ele vai direcionar para a questão do treinamento mesmo, né? Fazer perguntas voltadas a isso. O Marcum amanhã, como tu falou, hoje tem o Eduardo Hoje, né? Menezes, Hoje está tendo que nós, Eduardo Menezes. que nós passamos direto aí por cima. Vou correr Mas para lá vamos para lá ele agora. assistir. Vamos correr assistir. Amanhã, como eu falei, eu tenho com o Cabral, 17 horas. Top, manda Né? um grande abraço. Vou entrar aí para mandar e o Yuri um abraço para ele. E o Yuri tá lá do Centro Atlântico, está agendado com o Pedro Cordeiro. Segunda-feira, mas não me deu horário ainda, não tenho certeza. Então é outra visão. Cara, foi muito legal a entrevista dele hoje com o português lá. Foi muito legal. O cara a entrevista sensacional. Dele com o português ser, né? Foi muito bacana. Muito. E o cara parece ser sangue bom, né? Exato. Um exemplo de cavaleiro de atleta. Um cara legal. Super dedicado, uma história linda. Muito legal. Eu não sabia. Olha que legal das lives. Eu não fazia ideia de como era a história dele. E hoje tive muito o prazer de conhecê-lo melhor. E aí eu acho muito legal o pessoal acompanhar também do Pedro Cordeiro, que é um cara que sabe tudo do cavalo, enciclopédia do cavalo. Um grande irmão. E aí eu queria deixar aqui, aproveitar que a galera está com a gente, deixar 2 recados. Acho que tu acompanhou aí 2 cavalos que foram roubados em Piracaia, né? E aí eu fui procurar, porque a gente sabe que tem muita fake news aí. Claro. E aí eu falei com a turma do canal do Hipismo. E aí lá falam que foi do Aras Flores, se não me engano, não foi? Do Aras Flores, exatamente. Piracaia, então aproveitar a galera que ainda não viu um isso. dos caras que tem alguns cavalos dele, que eu gosto também, contigo, né? Parceria com o Toque, então, com o Frazon. A turma que está aqui com a gente e ainda não viu isso, puder procurar lá no canal do Hipismo. Outra turma já compartilhou. Eu acho que é importante, quanto mais gente divulgar, né, cara? Alguém puder Até porque a gente não sabe o que podem estar fazendo com o bichinho, que não tem culpa de nada disso, né? E também queria aproveitar aqui a audiência do Rodrigo. Explora aqui, Rodrigo. Bora. Aqui em São Paulo, pouca gente deve saber, tem aula de equitação no Parque da Água Branca. Né? E eles estão com o cavalo de ecoterapia sem condição de ração. Então, quem puder lá no Instagram deles é Equitação Água Branca, tem lá a vaquinha que eles estão fazendo para ajudar os cavalos da ecoterapia. Então, muito bom. Tá vou participar, aí, com certeza. Os amigos do Rodrigo aqui, nossos amigos. A Bru tem Branca. Uma ONG também chama o Cavalo Sem Sela. Fique à vontade. E perfeito. Eu vou pedir para eles entrarem em contato com o Parque da Água Branca também, poder ajudar. Legal. Eu acho que tudo que é a favor do cavalo é a nosso favor, né? É a nossa vida. Que eu falo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo aos cavalos, cara. Então, o mínimo que eu tenho que ter é gratidão por esse bicho tão maravilhoso que faz parte, que é a minha vida, né? Agradecer também o pessoal de Santa Mara, dando os parabéns aqui pela live. Valeu, time, vamos que vamos. Novamente a revista Esporte Equestre. E, Rodrigão, tem uma... Eu ia tá aqui, me corrigindo aqui, Aras Flores e Piracaia, né? Que tu já havia falado. E aí, para encerrar, muita gente me perguntou isso, eu já ia deixar passar. Eu sei a resposta, mas muitos que estão aqui sabem. O Rodrigo da clínica, como eu faço para ter uma clínica do Rodrigo? Como é que... Então, passei para a galera que está doida para ter aula com o Rodrigo e aprender mais contigo. A gente busca atender esse pessoal. É óbvio que a gente tem que conciliar as provas, tudo, enfim. A gente tem alguns alunos também, mas eles são super apoiadores também da nossa carreira, tanto da minha como da Bru. As clínicas é sempre eu e ela junto, porque aquilo que eu falei, a gente se completa muito bem. Às vezes tem uma criança tímida, ou é uma menina, ou é um rapaz que está nervoso, e aí a gente troca bastante ideia ali. Às vezes um falou, a pessoa não entendeu, o outro vai lá com mais jeitinho e explica de uma outra forma a mesma coisa, e acaba que a gente tem tido bons frutos dessa parceria. Então, cara, quem quiser é só entrar em contato com a gente tenta organizar uma data aí, e vai ser um imenso prazer poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E tamo junto, tamo junto. A Bru botou aí, ó, sigam a ONG lá, Cavalo Sem Sela. Cavalo Sem Sela, legal. Muito legal também. É uma ONG que ajuda os cavalos abandonados no jockey, que acontece bastante isso. Legal, sim. O povo simplesmente não ganhou nada, não ganhou nenhuma aposta, larga o cavalo e os bichos acabam sofrendo bastante, tanto ela como com outras amigas veterinários. Eles têm dado uma força bacana para esses bichos que não tem culpa
infelizes donos que tiveram. Verdade. O Dani acabou de falar aqui, clínica show. Né? Ah, legal. Eu lembro quando ele fez a clínica contigo. Né? Boa, falou Dani. bem pra mim. Tamo junto, moleque. Né? Rodrigão, muito obrigado. Agradecer a turma que acompanhou a gente, que está aguentando a gente até essa hora. Vamos correr lá pro João para assistir o Eduardo. Vamos lá. Né? Que Deus abençoe cada vez mais sua carreira, sua família. E a gente se encontre pelas provas. E obrigado novamente. Parabéns pelo teu trabalho, privilégio. Parabéns pela iniciativa. Vou fazer de tudo para te ver logo aqui em São Paulo, armando prova para a gente aqui também. E com certeza. O que você e vocês, a galera que acompanhou, o que precisarem de mim e da Bru, podem contar. Cara, tá aí nosso Instagram, Facebook, quem quiser telefone, a gente passa o telefone sem problema algum. Entra em contato, a gente está super à disposição para ajudar, eticamente, mantendo o respeito com os outros profissionais sempre. E vamos que vamos, pelo bem dos nossos cavalinhos. Com certeza. Proporcionar o melhor para eles. Rodrigão, muito obrigado. Fica com Deus, Alberto. Obrigado pela oportunidade. Boa noite aí. Bom, tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.